Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. Está escrito assim a palavra do Senhor. Saul é atormentado por um espírito maligno. Versículo 14. E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disse: Eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão, e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-me. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Amém. Só até aqui os irmãos podem se assentar nos vossos lugares. Meus amados irmãos, nós sabemos que às vezes a pessoa ela quer muito receber uma bênção. Às vezes a pessoa, ela quer muito receber uma promoção. Às vezes a pessoa, ela quer muito receber uma aprovação. A pessoa, ela faz de tudo para conseguir uma bênção. A pessoa faz de tudo para conseguir uma vitória. E existem pessoas que não mede esforços para querer conseguir algo. Tem pessoas que passam por cima de outras pessoas, tem pessoas que prejudicam outras pessoas para querer subir na vida, para querer se dar melhor. Tem pessoas que inventam mentira, tem pessoas que fazem uma trama na empresa, no trabalho, para prejudicar aquele colega de trabalho, para querer subir um degrau a mais. E em toda a Bíblia Sagrada, nós vemos essa disputa de poder, nós vemos essa briga por querer conquistar algo mais, de querer ser melhor, de querer dizer que pode mais, que sabe mais, que canta melhor, que prega melhor. Em toda a Bíblia Sagrada, nós vemos exemplos na Bíblia sobre essa discussão de um querer ser melhor que o outro, de um querer fazer tudo para conseguir uma vitória. Diante disso, eu quero dizer o tema da mensagem nessa noite. E o tema da mensagem é melhor ser visto do que aparecer. É melhor ser visto do que aparecer. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida hoje. É melhor ser visto do que aparecer. A Bíblia diz que o rei, ele estava atormentado. O rei estava perturbado. Espíritos malignos vinham atormentar o rei. E ali os funcionários do rei, vendo aquela situação, eles ficaram preocupados, o rei está perturbado. E um belo dia, um dos servos deu a ideia para o rei e falou: Rei, por que a gente não arruma uma pessoa que saiba tocar a harpa? E aí, quando o senhor estiver sendo perturbado, essa pessoa vai tocar a harpa e esse espírito mau vai sair e o seu coração vai ser acalmado. E o rei falou: então, traga-me alguém que saiba tocar a harpa. E aí um dos funcionários do rei falou assim: eu conheço um jovem que sabe tocar harpa.
é valente, é animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavras, é gentil de presença, e o Senhor é com ele. Eu conheço o homem, eu conheço. Deixa comigo, rei, que eu vou trazer ele para você. Pode deixar que eu vou trazer ele para você. Eu vou trazer ele aqui e ele vai tocar água para você e vai acalmar o teu coração. E nós sabemos que esse Jessé, ele tinha outros filhos. Ele tinha outros filhos de melhor formosura, de melhor aparência. Ele tinha outros filhos mais forte, mais musculoso, mais bonito. Mas o único filho que estava trabalhando, sem querer uma promoção, sem querer prejudicar o colega de trabalho, estava trabalhando, dando glória a Deus, o nome dele era Davi. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite, meu irmão e minha irmã? Continua trabalhando, continua fazendo a obra do Senhor, continua fazendo o teu trabalho, honre o teu patrão, porque no momento certo, alguém vai ver você, o funcionário do rei vai ver você, é melhor ser visto do que aparecer. Ele não queria prejudicar ninguém, ele não queria passar por cima de ninguém, ele só estava trabalhando, ele só estava louvando a Deus, ele só estava prestando o seu culto de adoração, ele trabalhava, ele fazia aquilo que era certo. Esse era Davi. Diz a Bíblia Sagrada que enquanto ele não estava ali trabalhando no seu horário de descanso, ele tocava a harpa. Parece que ninguém está te vendo. Parece que ninguém está enxergando você. E tem muita gente que faz de tudo para aparecer. Tem muita gente que faz tudo. Não, eu só vou trabalhar se eu for aparecer. Não, eu só vou cantar se eu for aparecer. Eu só vou pregar se eu for aparecer. Não, eu só vou aceitar se eu for aparecer. E Davi não. Ele simplesmente tocava aquela harpa do fundo do coração, do fundo da alma. Deus, eu estou tocando para ti, Senhor. Recebe o meu louvor, recebe a minha adoração, Deus. Eu estou tocando para ti, Senhor. E Davi, ele tocava, ele trabalhava sem pensar em algo maior, sem pensar em ambição, sem pensar em conseguir algo. Ele tocava e trabalhava de coração. Continua louvando, continua tocando, continua louvando, porque Deus vai ver você, Deus vai olhar você, Deus vai enxergar você. Continua tocando, louvando, fazendo a obra do Senhor de todo o teu coração, que o funcionário do rei vai passar e vai escutar você tocando harpa. O funcionário do rei vai passar e vai ver você trabalhando, vai ver a sua dedicação, vai ver o seu empenho. Continua trabalhando que Deus vai te ver. Ele sabia tocar harpa. Talvez você pense que ninguém está vendo você tocar harpa. Talvez você pense que ninguém está te enxergando. O pastor não está me vendo. O pastor não me viu. Mas Deus está te vendo. E Deus vai mandar o funcionário do rei. Deus vai mandar o funcionário do rei. Deus vai mandar o funcionário do rei. Aonde você estiver cantando, aonde você estiver trabalhando, Deus vai mandar o funcionário do rei lá. Só para te ver, só para te ver, só para te ver. Oh, aleluia. Ele era valente. Diz a Bíblia Sagrada que ele estava trabalhando ali nos momentos de folga, ele tocava a harpa. De repente, um leão veio e pegou a ovelha do rebanho. Você consegue imaginar o leão pegando uma ovelha do rebanho? Qualquer homem iria se afastar. Diz a Bíblia que Davi foi lá e conseguiu resgatar a ovelha da boca do leão. Somente um homem valente é capaz de enfrentar um leão.
Somente um homem valente é capaz de salvar a ovelha da boca do leão. Somente um homem valente, ele não tem medo de morrer. Se fosse você, irmã, se fosse você, irmão, você teria coragem de tirar a ovelha de dentro da boca do leão? Davi foi lá, resgatou a ovelha de dentro da boca do leão, porque Davi, ele era valente. Talvez você fale assim, eu não aguento aquele trabalho onde eu trabalho é muito pesado, aquele trabalho é muita humilhação, me colocaram no pior lugar naquele trabalho, eu não vejo perspectiva de crescer naquele lugar, eu estou sofrendo uma pressão psicológica naquele lugar, mas Deus te trouxe hoje aqui e está dizendo para você, seja valente, não se acovarde naquele lugar, não se acovarde aonde você está trabalhando, porque foi Deus que colocou você lá, e no momento certo, o funcionário do rei vai ver você, e Deus vai te exaltar para a honra e para a glória dele. Seja valente. Se você tem um emprego, é porque Deus permitiu, foi Deus que abriu a porta. Você está sendo humilhado, está sendo pisoteado, está sendo maltratado, mas no momento certo, o funcionário do rei vai ver você lá. Então seja valente, não seja covarde e honre o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele era animoso. Ele começou por baixo. Ele começou no primeiro degrau e foi subindo degrau por degrau. Tem gente que já quer chegar no 15º degrau de uma vez. Ele não quer subir no primeiro degrau, no segundo degrau, no terceiro degrau. Davi, ele teve ânimo. Ele falou, eu vou começar por baixo. Eu vou começar desde o começo. Eu não quero pular etapas. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Comece pelo começo. Degrau por degrau. Não pule as etapas. Deus está falando contigo nessa noite. Não pule as etapas. É necessário você ir degrau por degrau. É necessário você ter ânimo. E nessa noite Deus está te dando ânimo. Deus está te dando força. Deus está te dando virtude para você ir degrau por degrau. Degrau por degrau. Degrau por degrau. Sem pular etapas. Ele era animoso. Ele falou, vou começar de baixo. A Bíblia diz que Davi, ele era homem de guerra. Ele sabia lutar. Davi sabia lutar, ele era homem de guerra, ele sabia lutar. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que saber lutar. E sabe qual é as armas do homem de Deus, da mulher de Deus? É o jejum, é a oração, é a leitura da palavra de Deus. Eu lembro do meu saudoso pai. Ele falava para minha mãe assim, Gláucia, o Roberto, hoje, eu não vi ele pegar na Bíblia. Isso há 30 anos atrás, não existia celular, né? E meu pai ficava indignado, ele falava, Gláucia, como é que pode? O Roberto ficou o dia inteiro e não pegou a Bíblia, não meditou na Bíblia. Então, o homem de guerra, ele tem que saber lutar. As armas estão com você, meu irmão. As armas estão com você, minha irmã. É a leitura da palavra diária, é a oração, o joelho no chão. A arma principal que o crente tem é o jejum, é a comunhão com Deus, é fugir das aparências do mal. Essas são as armas do homem de guerra, da mulher de guerra. Então você tem que saber lutar. Quantas pessoas estão vendo o seu casamento sendo destruído? Quantas famílias vendo as famílias sendo destruídas? E a pessoa simplesmente senta e chora. Sendo que Deus quer ver a tua posição. Deus quer ver a tua atitude de você ter autoridade dentro do teu lar.
e falar: eu vou lutar, eu sou uma mulher de guerra, eu sou um homem de guerra, eu não aceito que o inimigo se irangue na minha família, eu não aceito que o inimigo faça isso na vida da minha esposa, na vida do meu marido. Eu vou orar e Deus vai dar vitória, eu vou orar e Deus vai repreender o inimigo, eu vou orar e Deus vai restaurar a minha família, eu vou orar e Deus vai restaurar o meu casamento, porque eu sou homem de guerra, eu sou uma mulher de guerra, e eu sei lutar com as armas de Deus. A Bíblia diz que ele era sisudo em palavras. Davi sabia falar, sisudo em palavras, ele sabia falar. Mas antes dele saber falar, ele buscava orientação de Deus. Não basta apenas saber falar palavras bonitas. É melhor falar aquilo que Deus quer do que aquilo que você está querendo impressionar. É melhor falar aquilo que está no coração de Deus do que falar palavras bonitas. E Davi, ele sabia falar. Quando Davi falava, ele falava as palavras que vinham direto do trono de Deus. Tem pessoas que não aguentam levar desaforo para casa. Qualquer coisinha já explode, já fica nervoso e acaba falando coisas que não era para falar. Sim, acaba falando coisas que não era para falar. Então, quando se trata de uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é necessário você ter paciência, respirar fundo, para você não se igualar aos filhos do inimigo, que já estão perdidos. Para você não se igualar no mesmo nível de uma pessoa que está nas trevas. Eu lembro de um supervisor que chegou na empresa e o funcionário estava bravo. Eu presenciei essa cena. O funcionário começou a xingar o supervisor e brigar com aquele chefe, falando até palavrões. E o supervisor simplesmente manteve a postura, ficou calmo e falou assim: a empresa vai resolver o seu problema, fica tranquilo, fica calmo. E ali as pessoas passando, os clientes passando, e depois eu falei para ele, eu falei: chefe, qualquer outra pessoa ia partir para a briga, qualquer outra pessoa ia querer lutar com ele, brigar com ele, porque ele te ofendeu muito. E aí ele falou para mim, ele falou: Roberto, se eu xingasse ele, se eu partisse para a briga com ele, eu ia me igualar a ele. Como eu consegui me controlar e falei as palavras certas, eu mostrei que eu era superior a ele. Então que nesta noite você pare, pense, reflite, tudo aquilo que você falar, tudo aquilo que você for falar, peça direção a Deus, peça confirmação para Deus, peça sabedoria para Deus, mas não fale da boca para fora, porque você pode acabar atrapalhando. Agora, se você pedir orientação para Deus, se você pedir confirmação para Deus, se você pedir uma palavra para Deus, Deus vai colocar a palavra certa na tua boca, e quando você falar, as suas palavras vai servir de consolo, de incentivo e até mesmo de salvação para outras pessoas. A Bíblia fala que ele era de gentil presença. Ele agia com amor. Davi, ele tinha uma amizade com Jonatas. E o tempo passou. E teve um dia que Davi estava pensando. E ele lembrou. Ainda tem alguém da família de Jonatas? E tinha o filho de Jonatas. E ele lembrou e falou: então traz ele então. O que Davi fez? Davi cuidou do filho de Jonatas. Davi, ele agiu com amor, porque ele era gentil de presença. Nessa noite Deus está dizendo para você: seja grato primeiramente a Deus, mas seja grato àquelas pessoas que estenderam a mão para você no passado.
Não se esqueça daquelas pessoas que fez uma simples oração para você quando você estava passando por dificuldade. Não se esqueça daquelas pessoas que ajudou você de outras formas, mas que ajudou você. Seja grato. Seja grato para essas pessoas e seja grato a Deus. Não se esqueça, mas pelo contrário, lembre-se de Deus. Lembre-se de tudo aquilo que Deus fez por você. Lembre-se de tudo aquilo que Deus fez pela vida do teu filho, pela vida do teu marido, pela sua família. Lembre-se das pessoas que Deus colocou no seu caminho para te ajudar e seja grato. Seja de gentil presença e haja com amor, assim como Davi fez com o filho de Jonatas. Jonatas já tinha morrido. Davi não precisava mais nem ajudar, porque Jonatas já tinha morrido. Mas Davi lembrou do filho de Jonatas. E Davi resolveu ajudar o filho do amigo dele, por gratidão. Aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, você já foi grato com alguém que te ajudou? Você já lembrou? Olha, teve uma época que eu estava precisando e aquele irmão me ajudou. Aquele irmão me deu um abraço, um simples abraço, que eu senti a virtude de Deus, já me ajudou. Então seja grato. Lembre-se de quem te ajudou e seja grato com essa pessoa. E por último, o Senhor era com Davi. O Senhor era com ele. A Bíblia diz que o gigante se levantou contra o povo de Deus, o gigante se levantou contra Israel, e ele vinha e zombava, o gigante vinha e afrontava, o gigante vinha e desafiava. Mas o Senhor era com Davi. E Davi foi até aquele gigante e acertou aquela pedra na testa do gigante. Diz a Bíblia Sagrada que quando o gigante caiu no chão, Davi pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. Arrancou a cabeça do gigante. E a vitória foi grande. A vitória foi do povo de Deus, porque o Senhor era com Davi. Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor é contigo, meu irmão e minha irmã. O Senhor não te esqueceu. O Senhor vai na frente. Quando Davi jogou a pedra, Deus impulsionou aquela pedra numa força tão grande que aquela pedra derrubou aquele gigante. Eu imagino aquela pedra como se fosse a mão de Deus dando um soco na testa daquele gigante, e o gigante caindo nocauteado, já quase morto. Então nessa noite eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei se é no seu trabalho, onde você está trabalhando. Eu não sei se é um problema familiar com algum parente seu que está passando por dificuldade. Eu não sei se é no seu casamento, se é no seu relacionamento, se é na tua família. Eu não sei qual é o problema que você está passando, se é um problema espiritual, mas eu só sei de uma coisa: o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você, o Senhor é contigo, não temas. O Senhor é contigo, não temas. Esse gigante vai cair, vai. Esse gigante vai cair hoje, esse gigante vai cair no chão, e a vitória é tua em nome do Senhor Jesus Cristo. É melhor ser visto do que aparecer. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarde bem essa palavra na tábua do teu coração. É melhor ser visto do que aparecer. Davi, ele simplesmente trabalhou. Davi simplesmente fez a obra do Senhor. Ele tocava ali, simplesmente de coração para Deus. Mas o funcionário do rei, ele passou e viu Davi, falou de Davi. Então é melhor ser visto do que aparecer. Fica com essa palavra. Guarde no teu coração. E as palmas bem fortes para o Senhor Jesus. Bate palma bem forte para Jesus. As palmas bem fortes para o Senhor Jesus. É melhor ser visto do que aparecer. É melhor ser visto do que aparecer. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.